Olá, está no ar pela TV Aberta São Paulo o programa Falando Nisso. Todos os dias vemos na televisão e nos jornais as mudanças que ocorrem rapidamente no clima mundial devido ao aquecimento global. Falando nisso, eu recebo hoje Alexandre Schutt, que é presidente do Conselho de Administração do Instituto Plantar. Tudo bem, Alexandre? Jairo, como vai? Tudo bem? Muito obrigado por estar convidando ao programa. Vamos bater um papo hoje sobre o meio ambiente e sobre o clima do mundo, né? Vamos falar nisso. Primeiro eu queria que você explicasse para a gente o que é o Instituto Plantar. Bem, o Instituto Plantar é uma organização não governamental, uma ONG, que tem como objetivo aumentar as áreas verdes, plantar árvores e educar. Então, a gente faz dois caminhos, educar para plantar e plantar para educar, com o objetivo de dar um trabalho de sustentabilidade e aumentar as áreas verdes máximas possíveis. E há quanto tempo você já está com esse trabalho no Instituto Plantar? São 21 anos de plantio e 20 anos da instituição. Ou seja, o primeiro ano foi só plantio e depois foram 20 anos de organização. E que tipo, como que vocês fazem para educar as pessoas? Que tipo de projeto vocês fazem para educar as pessoas? Basicamente é igual a primeira vez que eu levei alguém para plantar. É plantar junto, ou seja, não é para ficar falando. A gente vai, planta, a pessoa passa pelo processo e é óbvio que eu vou explicando. Agora tem uma equipe que vai explicando o que ela está fazendo, qual a ação que ela está gerando e que é uma ação sustentável e ela começa a sentir que ela fez alguma coisa. Isso é o educar, né? Tem palestras, tem outros trabalhos também que a gente faz mais mentais, mas sempre com o objetivo de finalizar no plantio e na conservação. E como foi, quando foi que você decidiu tratar sobre esse assunto, tratar sobre o meio ambiente, cuidar aí do reflorestamento aí do mundo? Bem, a minha história eu viajei, graças a Deus eu tive chance de viajar ou para estudo ou para trabalho, ou até como andarilho nos lugares, e eu comecei a observar que existe um movimento mundial de descuido, de descaso com a natureza. E em 85, eu fui trabalhar no campo como voluntário em kibbutz, e eu passei por um processo, como fosse um insight, que eu tinha que tirar o cano de irrigação de gotejamento, e ele estava preso na terra e não saía. Então eu comecei a cavocar, e não saía. E na hora que eu cavoquei uns 40, 50 centímetros, começou a aparecer areia junto. Entendi. E aí eu comecei a falar, poxa, eu tô no deserto. Eu falei, nossa, a gente está aqui em cima do deserto, lá no sul, lá do Israel. E eu falei, poxa, isso que é um trabalho de mutirão que eu sempre ouço o tempo inteiro todo mundo falar, e a gente fazia. Eu falei assim, isso que eles conseguiram transformar esse deserto, olha que árvores lindas, que lugar maravilhoso, tudo. E a partir dali eu comecei a perceber que se a gente se juntasse para fazer uma coisa só, a gente consegue realizar o que quiser. E aí eu pensei, falei, bem, e aí eu comecei a observar também, enquanto eu estava ainda nessa época trabalhando, em todos os cantos, a prefeitura, o que ela fazia, e aí eu comecei a ver que as pessoas podem fazer alguma coisa diferente. Certo. Cheguei no Brasil, não vi nada disso. E aí eu começava a reclamar, e uma hora eu falei assim, não adianta ficar reclamando, eu tenho que colocar em prática. Tem que tomar muito cuidado com não ficar falando e reclamando. Então eu saí, comprei mudas de árvores, ferramenta e comecei a plantar. Não sei direito, meio instintivamente comecei a fazer isso, aqui em São Paulo. Isso há 21 anos atrás. E aí aí eu chamei o vizinho veio com as crianças, depois foi outro vizinho. E aí comecei a mobilizar até que a imprensa descobriu e eu comecei a fazer mutirões. Certo. E comecei a plantar 200 árvores, 400 árvores. E comecei a ser um colaborador da cidade de São Paulo e depois eu comecei a espalhar isso em outras cidades, em outros países. Hoje, o Instituto Plantar está com 1.700.000 árvores. A equipe, né? Eu estou com 22.000 árvores que eu estou contando desde aquela época. 22.017 que estão até hoje, e a gente plantou em 13 países, né? Então plantou no Japão, na Índia, no Nepal, na Itália bastante, e agora na Argentina, que eu estava morando lá. Então, assim,
E sempre mobilizando a população, sempre pondo alguém para conservar a árvore. Sempre pensando nessa ideia de mutirão. Não, a ideia de sustentabilidade, de dar uma continuidade, de dar de você plantar, mas não plantar porque depois se não rega, não cuida, ela morre. Então, é plantar para que cuide. E também com o intuito da pessoa saber que não é só árvore. É a árvore que vira uma floresta urbana ou florestas mesmo nas zonas rurais. E depois a conservação da água e outros assuntos vinculados ao meio ambiente. Certo. Alexandre, você falou que o seu trabalho começou a ficar maior depois que a imprensa descobriu e teve uma divulgação maior. Como que você acha que é a divulgação da mídia para os problemas ambientais que a gente tem hoje? Você acha que a mídia dá importância, a imprensa, ela mostra, conscientiza as pessoas do que ela precisa fazer? Tem dois tipos, tem dois momentos, né? E tem um marco, né? Que fez uma mudança da imprensa. A imprensa, ela falava desses plantios como se fosse uma coisa muito antiga, uma coisa muito sonhadora, quixotesca, né? Assim, eu vou mudar o mundo, vou plantar árvores, vou cuidar dos rios, das nascentes, das matas ciliares, vou reciclar lixo. Isso era uma coisa. Aí, com o tempo, tanto ecologistas como cientistas tinham dificuldades, porque a imprensa também noticiava de uma forma utópica e cor-de-rosa, bonitinha, não sei o quê. Aí conseguiram, e eu não sei quem mobilizou isso, mas foi uma equipe muito grande, mundial, ou seja, foi um movimento, foi um mutirão mundial de pessoas de extrema qualidade que conseguiram transformar o meio ambiente em moeda. Certo. Porque o mundo gira em torno do dinheiro. Então, se o mundo gira em torno do dinheiro e o pessoal fala de água, florestas, as pessoas não dão atenção. Mas na hora que você começa a colocar vinculado ao dinheiro, aí os políticos começaram a ouvir. Entendi. Os planos de governo começaram a aparecer, falou, opa, tem crédito de carbono, então as coisas mudaram muito. E aí a imprensa mudou também. Então, a gente pode falar que de Kyoto, quando firmou, houve uma mudança completa na mentalidade da estrutura, né? E a imprensa mudou também. Hoje a imprensa já está ajudando muito. Eu acho que ainda, assim, a gente está em tempo um tempo muito sério. A gente está num momento muito sério, assim, de ter que agir e ter que fazer ações e ter que deixar de fazer ações também, né? E se não fizer isso, as consequências já estão acontecendo, mas vão ser maiores, né? Então, para reverter esse quadro, eu acho que a imprensa ela tem que ser muito focada em educação ambiental, em ter em cada propaganda alguma informação, alguma dica e colocando, igual propaganda subliminar, ou seja, vai colocando que você precisa ter em casa lixo reciclado, precisa ter no condomínio, precisa ter na empresa, precisa manter as áreas verdes, precisa aumentar as áreas verdes, precisa conservar, quem for fazer indústria, for fazer uma construção, tem que fazer de forma sustentável. E se a gente usar o potencial, a tecnologia e o conhecimento que o ser humano diz que tem, para isso, nossa, a gente consegue mudar o mundo. Tá certo, Alexandre. Vou fazer uma pausa no nosso bate-papo. No próximo bloco vamos falar um pouco mais aí sobre o meio ambiente e o que as pessoas podem e o que elas não podem fazer para ajudar aí no clima do mundo. Tá bom. O programa Falando Nisso volta daqui a pouco.